Olá, seja muito bem-vindo e muito bem-vinda a mais uma aula do projeto Tecnologia Ativa na Prática. Hoje, na aula 55, vamos falar sobre 3 recursos super importantes que você deve conhecer e aprender dentro do Asterix Grid. Então, vamos lá? Eu quero mostrar para você quais são esses 3 recursos que nós veremos aqui hoje, né, no nosso roteiro da nossa aula. Nós vamos falar sobre gerenciamento de usuários, do login ali do usuário, e a gente sabe que no Asterix Grid a gente não consegue alterar essa senha, reparar essa senha por enquanto, né? A gente não tem aí esse acesso, o sistema não tem acesso aí à sua senha, né? Ela fica aí fechada, né, encriptada, e você não consegue nem alterar e nem fazer a reparação para você receber aquele link no seu e-mail, né, o e-mail que você cadastrou aí o usuário, e reparar essa senha. Então, eu vou te mostrar aqui uma estratégia em que vai ajudar você a recuperar esse usuário, caso você ainda consiga acessar esses dispositivos em que você deixou aí compartilhado e instalado. Então, a gente vai também precisar falar sobre compartilhamento, backup, sincronização, né, o nosso segundo tópico aqui da nossa aula de hoje, e a gente fecha a nossa aula falando sobre modelos prontos e atividades com vídeos, né, as atividades ali do YouTube. A gente vai aprender a personalizar. Vamos lá para o Asterix Grid, vou abrir aqui o meu navegador, vou preparar aqui a minha tela para compartilhar com vocês o nosso conteúdo, a nossa aula de hoje. Não deixa de curtir aqui também esse vídeo para que chegue para mais pessoas. As suas dúvidas você vai escrever aqui nos comentários, eu estou sempre atento aí às solicitações de vocês para que a gente melhore aqui a implementação dentro do Asterix Grid em todo o nosso território. Vamos lá então? Vou compartilhar aqui agora a minha tela. Estou na tela 2, vocês estão aí participando agora com a Sales Grid, ele está ativo aí para todo mundo, né? Que está participando aqui da nossa aula. E vamos falar sobre o gerenciamento de usuários, tá? Então, o Asterix Grid, ele tem aqui os usuários chamados de utilizadores, tá? Lembrando que, por enquanto, ainda a interface e a maior parte do conteúdo aqui está disponível no português Portugal. Isso não vai atrapalhar a sua implementação, isso não vai atrapalhar o seu trabalho, né? Claro que seria muito melhor se estivéssemos já a linguagem toda em português Brasil, mas enquanto isso ainda não tem, a gente vai trabalhar dessa forma e vai acompanhando aí todas as atualizações, a gente vai aprender a implementar. No nosso curso completo você vai aprender tudo isso de forma bem detalhada, mas aproveita aqui esse conteúdo que já tem disponível para você e vai trabalhando, vai aprendendo essa ferramenta que promete ter muitos recursos aí para sua implementação. Lembrando que o Sales Grid é um web app, ele está disponível tanto para Android quanto para iPhone, e também para o tablet e iPad. Ele funciona dentro do navegador de internet, então ele é multiplataforma, né? Você vai conseguir instalar ele em qualquer dispositivo que você está trabalhando aí, desde que você esteja, né, preparado com um computador com um bom navegador de internet, como o Chrome, o Edge e o Safari, tá? Se você tiver alguma dificuldade com alguns desses navegadores, eu recomendo que você troque, teste em outros, né? Eu já testei aqui no Edge, funciona muito bem, né? Testei também no Google Chrome, mas se você tiver alguma dificuldade, dependendo do seu dispositivo, dependendo do computador, do tablet que você está utilizando, troca isso, tá? Troca isso para que você consiga testar e saber realmente aí qual que é o melhor navegador para o dispositivo que você está trabalhando. Mas vamos falar sobre os utilizadores, né? Que como eu falei para vocês, dentro da Sales Grid ele chama de usuários. Então, aqui nesse primeiro menu, né, à esquerda, nós temos esse alterar. E esse alterar, ele me mostra aqui, ó, que eu já tenho um usuário ativo e cadastrado, que é o meu usuário dentro da nuvem do Asterisk Grid, ok? Então, eu usei aqui ele na nuvem, ele está ativo aqui. Se eu clicar em abrir, eu abro esse perfil. Então, eu considero aqui essas sessões e esse passo a passo aqui que nós temos dentro do Asterisk Grid como o menu de usuários, onde você vai cadastrar os seus pacientes, né? E você vai organizar isso para facilitar para você. Por quê? Lembra que eu falei agora há pouco que você não tem como recuperar essa senha? Essa palavra passe aqui é a sua senha, né? Se você não tem como recuperar essa senha, o que eu recomendo para você? Né? Que crie um documento aí para você organizar essas senhas e deixa uma outra senha. Não vai usar a senha que você está acostumado a usar em todos os lugares, né? Para isso não atrapalhe, para que isso não gere um conflito. Crie uma senha forte, né, uma senha boa aí para que não seja fácil de qualquer pessoa descobrir, mas depois você organiza isso em um documento com segurança, né? Anota num caderno seu, deixa anotadinho aí bem organizado,
E um outro ponto importante é que se você lembrar esse utilizador, disponibilizar ele para o uso offline, o que vai acontecer? Você vai, mesmo que você perca essa senha depois, você não consiga fazer um login de novo, quando eu abrir aqui esse usuário, eu consigo fazer um backup dessa configuração que está disponível aqui, né? Então, eu consigo fazer um backup desse meu usuário porque ele ficou disponível aí offline, né? Então, eu consigo, por exemplo, aqui, se eu clicar aqui no Rafael, vou clicar aqui em abrir, eu vou abrir aqui o nosso método de edição, clico aqui em mais, né? Clico aqui em mais, e aí o que eu consigo fazer aqui? Eu consigo, além de editar aqui toda a nossa prancha, todas as nossas atividades, desde que eu tenha isso offline, né? Perdi a senha, tenho ele offline ali. Eu posso clicar aqui em gerir tabelas depois e fazer um backup de todo esse conteúdo, né? Então eu guardo uma cópia de segurança e ele vai backupear todo esse conteúdo que está aqui para você, né? Que é o conteúdo disponível do usuário, ok? Que é esse usuário, Rafael, que está aqui ativo. Eu também posso exportar, né? Quando eu exporto, né, eu tenho essa possibilidade de selecionar uma tabela específica, né? Eu posso selecionar uma tabela específica ou exportar todas as subtabelas também. Então, todas as subtabelas. São 40 tabelas aqui, as tabelas eu considero, né, você vai considerar aí como as pranchas de comunicação. Legal? As tabelas são as telas, são as pranchas, as interfaces que você criou aí dentro do seu Asterisk Grid. Mas atenção, eu também recomendo que você marque os dicionários, né? Eu já ensinei nas aulas anteriores como que você cria um dicionário personalizado e edita ele aí para a sua configuração. E também você vai importar as definições do utilizador, né, do usuário e de entrada, né? Isso tem a ver com o acesso que você personalizou. E também a tabela global, que é a tabela padrão. É a partir dessa tabela global e tabela padrão em que o sistema carrega todas as próximas tabelas. A gente vai aprender isso depois, em algum outro momento, né? Como, inclusive, fazer essa personalização, que isso faz com que você ganhe tempo dentro, da sua construção. Legal? Mas aqui a gente está falando de backup, a gente está falando como gerenciar melhor esses usuários, então eu transfiro aqui uma cópia de segurança, né? E aí eu tenho agora a possibilidade de criar um novo usuário, né? Eu perdi a senha, pensa que eu perdi a senha aqui do Rafael Alves, né? Eu perdi a senha do Rafael Alves, então eu vou ter que criar um novo usuário para ele, né? Vou ter que entrar com um novo utilizador aqui, e como eu não tenho ainda esse usuário criado, eu teria que me registrar, eu registro um nome, palavra passe e a senha, tá? Coloco uma senha, confirmo essa senha, faço esse registro e vou importar esse cara aqui, ó, que eu teoricamente tinha perdido essa senha. Vamos lá, vou te dar um outro exemplo aqui. Você está trabalhando aí com uma criança, né, que você atende, e do seu computador você perdeu a senha. A mãe também não lembra, né? A equipe também não lembra, mas lá no dispositivo da criança, esse usuário está offline, né? Você deixou ele offline lá. Então, você pede para fazer o backup, ou você faz o backup na máquina dele, grava no pendrive, ou manda no e-mail, ou armazena na nuvem, aí, Google Drive e outras. Depois, você cria um novo usuário aqui. Dessa vez, você vai lembrar essa senha, você vai salvar essa senha, guardar essa senha em algum lugar, e você vai importar esse mesmo conteúdo para esse novo usuário. Porque você não tem como ainda fazer a recuperação aqui dessa senha, tá? Isso é uma característica. Você vai procurar aí depois no guia oficial da Asterisk Grid, você vai ver que não tem ainda como fazer aqui. E aqui dá para você ver, né? Você não tem como recuperar essa senha ainda nesse momento, tá? E isso é até uma segurança, né? Você vai ver que nem mesmo os desenvolvedores do aplicativo, a nuvem do aplicativo, tem acesso a essa senha. Não tem uma ferramenta aqui que você consegue fazer essa alteração. Então, muito cuidado ao gerenciar os seus usuários dentro da Asterisk Grid, e essa opção aqui fica aí para você em relação a esse gerenciamento. Um ponto importante, quando você quer criar um usuário offline, peço para que você tome cuidado e atenção, porque tem uma diferença grande aqui, eu considero grande, né, do usuário offline para o utilizador online. O usuário offline, ele não vai precisar de internet para a criação, tá? O Asterisk Grid, ele não precisa da conexão à internet para fazer a utilização. Ele tem aqui o online e o offline por conta de uma característica em relação a essa construção.
E aqui você consegue entender, né, e ver quais são as diferenças, tá? Por exemplo, usuário offline, utilizador offline, ele tem todas as tabelas guardadas só no computador, todas as funções estão disponíveis e é ideal para o uso em um único dispositivo. Então, você está usando só no tablet lá, Android da criança, né? E não tem conexão, não tem como fazer nenhum pareamento aí, roteamento do celular. Então, tudo bem, você vai usar o que você tem aí. Mas, se você quer usar de uma forma mais profissional a Asterisco Grid, eu recomendo fortemente que você comece a utilizar ali a criação de um usuário online. Por quê? Você tem todas as características do offline, mas, né, outras características que para o profissional é super importante, como a sincronização automática entre vários dispositivos. Então, tudo que eu estou utilizando aqui nesse computador, quando eu for mostrar para vocês nas outras aulas lá no iPad, ele carrega automaticamente todo o conteúdo para o outro dispositivo. Basta com que eu faça o login, né? Eu digite login e senha desse usuário que eu estou usando aqui, né? Então, o profissional que está trabalhando na implementação do Assist Grid, ele precisa ter esse controle, né? Ele precisa conversar aí com a família e com toda a equipe para ter, de todos os pacientes que você atende, que são usuários da Assist Grid, esse usuário e essa senha muito bem organizados, né? Então, essa técnica, essas características aqui, né, não tem muito a ver com o aplicativo, com funções dele. Não é porque ele não tem essa função de recuperar a senha que você vai criar aí um problema em relação à utilização, né? Sendo que ele tem outras características que, para a sua prática, podem ser importantes. Então, você vai criar um método para isso, você vai se organizar, criar não um método, mas uma rotina, né? Uma rotina de criar um usuário, registrar ali no seu caderno ou num bloco de notas, né? Ou num documento na nuvem, essa senha, esse usuário, essa senha. Não usa a mesma senha padrão que você usa nas suas coisas pessoais. Cria uma senha aleatória aí diferente, uma senha que você vai utilizar só para esse aplicativo, né, para que você possa compartilhar com outras pessoas, e assim você torna toda a utilização muito mais segura, né? Mais segura e mais prática. Um outro ponto importante aqui é que todos os dados são encriptados, como eu te falei, ponto a ponto, e só podem ser acessados por si mesmo, né? Para quem tem esse usuário, essa senha. É uma segurança aqui do aplicativo. E o registro, né, só é necessário o login, né, que é o usuário, e a senha. Você não precisa criar um cadastro enorme aí para ter esses acessos. Então é muito simples e prático aqui essa utilização. Não vejo por que você não utilizar desta forma. Legal? Eu falei sobre isso e vocês perceberam que eu já fui falando sobre backup e sincronização, né? Então, para o backup e sincronização aqui dentro do Asterix Grid, basta com que você crie, né, esse registro, né? Você registre esse usuário de forma online, digitando o nome dele e uma senha. Se esse nome já tiver cadastrado lá na nuvem, ele vai avisar aqui, ó. Se eu colocar aqui Rafael Alves, ainda está disponível, ó. Então, eu poderia criar esse usuário. Mas se eu colocar aqui Rafael-Alves, o que que vai acontecer, ó? Ele fala que já existe. Por quê? É o meu usuário, é um usuário que eu já tenho criado. Então, se eu fazer um outro teste aqui, se for uma pessoa chamada Pedro, né? Pedro também já existe. Mas será que Pedro Alves existe? Não existe. Então, eu posso criar usuários e o próprio sistema, ele busca lá na nuvem do aplicativo, né, do Asterisco Grid, se já tem ou não esse usuário, ele vai liberando aí para você. Se tiver muito difícil isso para você nessa construção para trabalhar com backup e sincronização, né, porque você tem que criar essa conta, você começa a colocar o ano de nascimento dessa pessoa, né, e algumas outras coisas. Assim como você faz para registrar o seu ID, né, o seu avatar, o seu nome de usuário dentro das redes sociais. É um pouco parecido, só que aqui muito menos complicado, porque você tem só esses três campos aqui para preencher, tá? E lembrando que você tem essas características aí em relação a esse caso do cadastro. Baseado nisso, né, sempre que você precisar fazer essa construção, né, você tem que digitar aqui e entrar com um outro utilizador. Então, você precisa sempre do login e senha do paciente que você está trabalhando. Porque quando você inicia uma sessão, você tem essa sincronização de todo esse conteúdo que fica disponível aí para você. Tá? Então, como que funciona o backup, sincronização e compartilhamento dentro da Trace Grid? Vocês compartilham o login e senha,
tá, desse usuário. Por isso que para cada paciente, para cada usuário, eu crio um login e uma senha distinto, crio um login e uma senha diferente. Eu não uso mesmo, tá? Eu não usaria, não recomendo que você utilize um mesmo usuário para vários pacientes, mesmo que você gerencie tabelas aqui, faça uma construção muito robusta. Não faça isso, gente, tá? Vai complicar tudo aí para você. Então, cria um usuário para cada paciente que você vai atender, tá? E aí combina com a mãe, né? Combina com a família, combina com o pai, essa, essa construção. Cria um documento aí, passo a passo, baseado nessas dicas que eu estou trazendo aqui para vocês, de como você vai começar a sua implementação dentro da SageGrid, tá? Você vai criar esse usuário, vai fazer a instalação da forma correta, vai disponibilizar no tablet da criança, vai deixar uma cópia aqui logada no seu computador, né? Você pode ter vários pacientes aqui cadastrados, porque você pode iniciar a sessão de vários pacientes. Se eu tivesse mais usuários cadastrados aqui, estaria tudo bem. Eu só vou gerenciando. E o abrir, ele abre esse paciente naquele momento, ó. Abrir esse outro usuário, um usuário default, padrão, que não é um usuário online, é um usuário offline. Então, eu tenho como fazer essa alteração aqui, ó. Quando ele está ativo, né, ele mostra que ativo, ele fica negrito. Eu quero ir lá para o Rafael Alves, né, que é aquele meu usuário, eu estou trabalhando de forma online, poderia ser um paciente seu aí. Clique em abrir, ele vai alterando entre usuários. Muito simples, não? E fácil para a sua utilização. Então não tem problema, não tem dor de cabeça, né? Você só precisa criar aí a sua rotina, o seu método passo a passo, baseado nisso que eu trouxe aqui para vocês. Legal? Então, falamos sobre o gerenciamento de usuários, falamos também sobre essa questão da sincronização e para trabalhar aí de forma online e offline. Lembrando que a sincronização, você precisa desse login e essa senha, né? Porque uma vez que você edita alguma coisa aqui no usuário Rafael, ó, o usuário Rafael está ativo aqui, e eu editar, né? Eu edito aqui algum botão, alguma frase, alguma palavra, você vai fazer a construção de um sistema muito mais robusto do que esse que está aqui, do que esse que eu estou te mostrando, né? Automaticamente ele vai registrar na nuvem, e aí a pessoa que também tiver esse login, essa senha, quando ela abrir lá no computador dela, vai receber essa mesma sincronização. Se eu só atualizar aqui no navegador, ó, já está tudo bem. Ele já faz o refresh ali, a atualização da página e recebe esse novo conteúdo. Perfeito? Então não tem segredo, é muito simples trabalhar com backup e sincronização aqui dentro do Asterix Grid. Só lembrando que gerir tabelas são as pranchas e é aqui que você vai fazer todo esse backup aqui da atividade, como eu te mostrei, né? E você também pode gravar uma outra cópia em PDF, por segurança, aí, se você quiser ter esse material offline, como essa prancha de comunicação que eu mostro aqui para vocês, que a gente vai importar ela daqui a pouco, eu vou importar ela aqui para mostrar para você, né? Eu deixo uma cópia também em backup aqui, PDF, para que eu tenha esse acesso a qualquer momento. E todos esses botões estão aqui, tá? Então, quando você clicar também aqui no mais, você tem isso de uma forma muito mais fácil. Guardar a cópia de segurança, guardar dados personalizados para o ficheiro, né? O ficheiro é o arquivo, e guardar as tabelas PDFs. E como que você restaura esse backup? Está aqui embaixo, ó. Restaurar a cópia de segurança. Então, eu faço uma cópia de segurança, gravo no pendrive, ou salvo na nuvem, deixo lá no meu e-mail, e depois eu baixo esse arquivo e restauro através dessa opção. Então, é muito simples. Quando você restaurar, você vai abrir o arquivo. Legal? Como que eu importo uma nova atividade aqui dentro do Asterix Grid? Então, eu quero importar um modelo pronto, uma atividade pronta como esta, aqui dentro do Asterix Grid. Você tem esse arquivo, né? Você precisa ter primeiro esse arquivo, fazer o download desse arquivo aí no seu computador, né? Eu já fiz aqui no meu computador, então eu vou navegar aí. E aqui também você vai importar os dados personalizados da pasta, né? Do ficheiro. Ficheiro é pasta para o Asterix Grid. Vou escolher aqui o arquivo, vou navegar na pasta em que eu salvei essa atividade e eu tenho o formato, né, a extensão aqui para o ponto .grd, né, que é de grid, né? São as consoantes aqui do grid. Então, é esse o tipo de formato. Faço a importação, ele já mostrou aqui que ele tem um arquivo para ser importado, importo dados, fico atento a esse processo e agora eu vou procurar ele aqui na nossa navegação, né? No nosso menu de atividades. Normalmente ele vai trazer aqui para você no final, vai ficar lá no finalzinho das suas pranchas, né? Das suas tabelas. Eu posso visualizar essa atividade
né? E a partir desse momento eu importei algo que não existia aqui no meu sistema, posso inclusive fazer essa edição e começar aí a adaptação dessa atividade que foi importada sem nenhum problema. Tá? Então, ficheiro é a pasta, e é ali que você vai importar essas tabelas, né, esses arquivos soltos, né, esses materiais aí que você está compartilhando e trabalhando em conjunto com mais pessoas. O que você achou na internet, né? Você achou em algum portal educativo ou algum outro profissional exportou e te mandou esse material? Então, sempre aqui em gerir tabelas, você vai clicar aqui no mais e vai clicar no importar dados personalizados do ficheiro, que ficheiro é a pasta em português Portugal, tá? Então é um jeito aí fácil de você chegar a esse caminho. Você vai importar o arquivo e tá tudo bem. Se eu tentar importar de novo, vamos ver o que acontece, né? Vou tentar importar de novo. Ele autoriza essa importação. E aí, toma um pouco de cuidado, porque ele vai acabar duplicando, né? Então, quando ele começa a duplicar, ele começa a colocar o 1, 2, 3 na frente, né? Então, se você quiser depois apagar essa atividade, clica aqui nos três pontinhos e você pode eliminar atividades duplicadas. Por que que eu recomendo isso para vocês? Porque ao longo do tempo, o sistema vai ficando muito carregado. E aí, gente, o sistema muito carregado fica pesado na nuvem, né? E também mais difícil de sincronizar. Inclusive, lembra do trabalho que eu já falei para vocês em relação a fotos. Sempre compactar as imagens, sempre trabalhar com áudios compactados, né? Usar ferramentas online que façam essa compactação para facilitar aí a sua construção. Tudo isso a gente vai ensinar, eu vou te ensinar no nosso curso completo, tá? Esse passo a passo todo lá no nosso curso completo. Vou deixar o link aqui na descrição do vídeo para você se cadastrar ali, para você ser avisado quando essa turma abrir. E aí você vai tendo sempre essas atualizações em relação à construção dentro da Sales Grid e vai ser muito legal essa turma. Vamos lá? Vamos finalizar aqui a nossa aula de hoje aprendendo como fazer essa edição dos vídeos dentro do YouTube. Mas aqui, né, dentro dessa forma, usado como um web app, ele traz toda essa robustez e flexibilidade para a sua construção. Então, para a gente fechar a aula de hoje, eu vou te mostrar agora como você personaliza o navegador de vídeos do Ascendis Grid de forma muito rápida e prática aqui. Vamos lá, então. Vou clicar aqui no mais, né? Para você chegar até esse ponto, você tem que assistir às aulas anteriores, que vai ficar os links aqui na descrição. Então, eu acesso o meu navegador de vídeos e vou abrir aqui o meu modo de edição, né? Eu vou abrir aqui a edição, clico nesse primeiro botão, porque eu vou começar a editar baseado em um modelo. Não estou construindo do zero para você também ganhar tempo aí, tá? Lá no nosso curso eu te ensino a fazer do zero. Aqui você vai ganhar tempo, você vai usar essa estrutura que já está pronta. Você só vai fazer a edição. Então vamos pensar em que vídeo a gente quer trazer aqui para essa criança, né? Primeira coisa que eu faço, eu abro aqui o site do YouTube, abro também o Google Images, né? O Google Imagens, e vou procurar aqui um vídeo, né? Então vamos dizer que o desenho que eu quero, vou trazer aqui só um exemplo, tá? As crianças estão cansadas da galinha pintadinha algumas, né? Mas eu vou trazer aqui galinha pintadinha e vou pegar esse primeiro vídeo aqui, tá? É só um exemplo, vocês vão trazer aí o que for melhor para vocês para a construção, né? Então aqui, você copia essa URL. Vou até fechar aqui. Copiei essa URL, tá? Essa URL é da galinha pintadinha com o Gil. Aqui no Google Imagens, eu procuro Galinha Pintadinha e o Gil, tá? O Gilberto Gil. Então, eu tenho essa imagem aqui. É essa foto que eu quero, para deixar a prancha bonita, para deixar o seu sistema robusto aí da forma correta. Salvo essa imagem, vou salvar essa imagem aqui na minha pasta aqui da nossa aula de hoje, né? A pasta Files aqui. Renomeia tudo, né? Faz do jeito certo aí, gente. Não faz correndo, né? Não faz de qualquer jeito. Dê nome às imagens que vocês estão salvando. Coloca numa pasta. Eu sigo toda uma organização aqui para montar as aulas para vocês, né? Então, deixa tudo muito bem organizado, tudo alinhado, com todas as referências. Não faz de qualquer jeito, né? Mesmo que for uma implementação simples ou um treino, se acostume, né, a utilizar os aplicativos da forma correta. E dos pontos aí que eu considero super importantes para a gente evoluir na nossa construção e no nosso aprendizado em relação ao uso dos sistemas é ter uma organização. Então, as imagens eu deixo sempre nomeadas, cada coisa na sua pastinha, tudo organizado aí para facilitar aqui a minha implementação robusta dentro do sistema, né? Então, nomeei aqui, salvo. Vou abrir aqui de novo o meu aplicativo, né? Agora eu vou fazer aqui a nossa edição. Eu vou editar esse botão.
O texto da célula aqui vai ser galinha pintadinha e Gil, tá? Vou deixar assim, você vai organizar aí da forma que você achar melhor. Não vou procurar imagem aqui. Por que que eu não vou procurar imagem? Porque eu vou trazer algo do meu computador. Então, eu vou escolher aqui do ficheiro, e assim que você abre a pasta de imagens do seu computador aí no Service Grid, coloquei aqui essa opção, eu poderia arrastar e soltar a imagem aqui também que funciona, né? Eu arrasto e solto, né? Fiz dessa forma. E agora eu vou clicar em ações. Por quê? Eu tenho que copiar aquele link, né? Que é esse link aqui do YouTube, que vai abrir o vídeo, né? Vai abrir o vídeo que a gente quer trazer aqui para a criança. Então, eu já tenho essa ação aqui embaixo, porque eu reaproveitei esse botão. Lembra que eu reaproveitei esse botão? Não criei do zero? Então, eu clico em editar, vou trocar esse link do vídeo. É aqui que eu colo o link do vídeo. E basicamente é isso que você vai fazer, tá? Basicamente é isso que você vai fazer, por quê? Já está tudo personalizado aqui, porque esses botões aqui já estão prontos, tá? Então, termino aqui a minha edição, ele já fez essa construção, eu tenho que clicar em OK para efetivar essa edição, né? Você não pode esquecer, você tem que desativar aqui a edição, e agora clico aqui no vídeo proposto, e ele vai carregar automaticamente aqui no meio da tela, tá? Porque eu já programei o botão para fazer essa construção dessa forma. Legal? Se eu toco no meio da tela de novo, ele pausa. É muito fácil. Tá? E eu poderia avançar nessa construção com vocês, colocando o botão de play e pause, de avançar, de abrir uma playlist, mas isso tudo a gente vai ver ao longo das próximas aulas, a gente vai aprender também no nosso curso completo, né? Se você quer participar, esse é o momento de você aprender o Asterix Grid de forma bem abrangente e completa aí, com tudo, todo o conteúdo, todo o material aqui em português. Então, revisando, quando você quer trabalhar com vídeos aqui no YouTube, você tem uma ação específica para isso, que já foi criada, você não precisa reinventar a roda ou fazer tudo isso de forma manual. Você vai editar a sua prancha, vai selecionar o botão que você quer fazer essa alteração, vai abrir aqui o YouTube, né? Eu tenho esse vídeo que eu salvei, mas eu vou pegar aqui algum outro, né? Vamos pegar aqui um outro para que você tenha um pouquinho. Vamos usar aqui para a gente escolher um outro vídeo, ó. Eu vou pegar agora esse da Bita e o Circo em Libras, tá? E vou salvar o URL. Salvei a URL, né? Vou lá no meu aplicativo e vou fazer agora a edição. Estou na edição, vou editar aqui meu botão. Eu clico no mais, edito meu botão, clico em ação, edito essa ação, só copiando aqui a URL que eu salvei agora do Mundo Bita. O que está faltando? Está faltando você salvar a imagem. Você colocar a imagem aí da forma correta. Eu vou só terminar aqui para vocês, né? Porque eu coloquei aqui o link, né, do Mundo Bita agora. Terminei a edição, clique em OK. Mas eu vou deixar uma lição de casa aí para você. Você vai terminar toda essa construção e fazer a edição aqui dos próximos botões, né, dos próximos vídeos. E aí eu vou pedir uma coisa para você. Eu quero saber como que você está avançando aí no uso da Asterix Grid e quero entender também quais são as suas dúvidas. Então, você monta aí algo bem legal, posta nas redes sociais, me marca nos stories para que eu também veja aí como está a sua construção e eu vou depois compartilhar o seu material, né? Se você quiser, dessa forma também partilhar o seu conhecimento com outras pessoas, né? Ou partilhar a sua atividade que você criou com outras pessoas. Dessa forma, a gente vai criando também uma comunidade que tem cada vez mais conhecimento, cada vez mais experiência no uso desses recursos. Deixe seus comentários, curta essa aula para que chegue a mais pessoas, assim também você me ajuda aqui a levar essa mensagem para mais pessoas, esse conteúdo para mais pessoas. E não deixa de me marcar nas redes sociais quando você estiver trabalhando aí com a Asterix Grid, me mostra aí o que você aprendeu, né? Se você descobriu algo novo também, compartilha aí com a gente para que mais pessoas tenham esse conhecimento. Eu te vejo na nossa próxima aula, muito obrigado. Voltamos na próxima quinta-feira com mais um conteúdo aqui no nosso canal. Um abraço e até mais.